Fala galera, aquela resenha está no ar, mais uma vez, você que está conectado aí com a gente. Hoje a gente tem um bate-papo diferente, mas antes de apresentar o nosso convidado, estou aqui com o nosso pastorzão, pastor Léo. Bem-vindo, pastor. E aí galera, pra cima, mais uma resenha de Deus. E não posso deixar de falar também dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Que tem impulsionado aí o nosso projeto, começando pelo Ponte do Espetinho. Então você que é membro aqui da nossa igreja ou você que vai vir nos visitar, não deixa de passar lá, que tem aquele churrasquinho top com acompanhamento para você estar lanchando com a família. Então passa lá e se quiser acompanhar também nas redes sociais, tem o QR Code aí na tela. E a Moral de Cria, né, que é a barbearia que a gente corta o cabelo lá, que você que mora em Jacarepaguá ou no Recreio, é só procurar aí, é mais perto da sua casa para você ir lá e ficar bonitão também. E pode acompanhar eles no Instagram, que eles estão postando direto lá o atendimento fera. Através desse QR Code você acessa. Então agora sim a gente vai falar do nosso convidado, que é membro da nossa igreja. Hoje um bate-papo diferente, mas muito importante. Então eu queria apresentar aqui Moisés Oliveira. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, um prazer. Obrigado, pastor Léo, pelo convite. Estou aqui acanhado, tremendo, mas na fé. Obrigado mesmo. Nós vamos falar um pouquinho do que eu gosto de fazer, né? Ajudar as pessoas na sua melhoria das finanças, do controle, da reserva. Isso aqui é um presentinho pra você, meu amigão. Uma lembrança nossa aí. Que isso! Amém? Aquela resenha, vai ficar Marcada na memória. aí, ó. Ô, papai! A canequinha aí para tomar um café, um livrinho, marcador de página. Show! Deixa aqui no cantinho, Obrigado, aqui, ó, Moisés. gente. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, Alê. Obrigado, galera. Meu amigo, a gente tá feliz, honrado de receber você aqui. A gente vai falar sobre um assunto que, assim, para muitos é um dilema, né? É um assunto espiritual, que é o dinheiro, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Moisés, é: o quão espiritual é o dinheiro? Ele é tão espiritual que, se a gente não tomar cuidado, ele toma o lugar de Deus no nosso coração. E a gente transforma ele em Deus na nossa vida. Ele é tão perigoso porque ele é um servo. E muitos de nós tornam-se servo do dinheiro. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ele é servo nosso, Deus nos deu ele para ser servo. Nosso, está à nossa disposição. Não tem como fazer a obra sem dinheiro, né? Não tem como ajudar sem dinheiro. Mas ele não é nosso Deus. E olha, e como as pessoas no nosso meio deixam isso tomar conta do seu coração e gera toda a sua confiança no dinheiro. Aí gera tanto que ele acha que nunca vai acontecer nenhum problema. Em Eclesiastes mostra que nós temos problema. Todos vão ter problema. É inerente passar por problema. Até os mais poderosos vão ter problemas. Problemas onde vai afetar a sua estrutura financeira. É para todos. Mas o que vai fazer a diferença é como eu lido com o dinheiro. Como Deus está no meu coração e como eu entendo que o dinheiro é meu servo. Quem tem isso, quem faz assim, quem é assim, sobrevive a essas dificuldades que vêm. Acaba que aqui no podcast a gente recebe muitos atletas, né? E hoje, assim, eu e o Alê, a gente tem convivido assim diariamente com eles, né? E muitos têm um sonho, né? Muitos jogadores, o público-alvo aqui, a maioria já trouxe aqui jogadores, né? Mas a gente tá falando na questão do atleta em geral. Muitos vêm de lugares pobres, né? Muitos passam dificuldades e têm um sonho de poder ajudar a família ganhando dinheiro. E hoje eu estava lá no Largo do Machado e eu conheci um jovem que ele começou o projeto das escolinhas do PSG aqui no Brasil. E estão em 15 mil alunos, sabe? Então o intuito realmente que eu vejo deles é ter esse ambiente de escolinha, né? A galera pagando, de gerar renda ali e tal. Quando eles estavam falando, quando vê alguém que é muito bom, que se destaca, eles acabam direcionando para um time aqui grande, né? Eles estavam falando que hoje o país que mais revela jogadores no mundo é Brasil e França. Então é a escolinha do PSG. E falou assim, cara, o nosso foco é a escolinha. Porque quando você começa a trabalhar com atletas, assim, aí ele deu uma porcentagem. 1% dos atletas hoje no mundo,
eles ganham acima de 50 mil reais. Então, a maioria dos atletas, eles estão lutando por um salário mínimo, jogam em 3 times no ano, às vezes, muitas vezes jogam, não recebem, né? E como lidar com o dinheiro de uma forma saudável, Moisés? Você trocou em 2 assuntos aí que é primordial abordar, né? O treinador, que eu posso transferir para o pastor, que eu posso transferir para o pai, né? Nós temos que estar atento como pastor, como pai, como treinador, nessas dádivas, nesses dons, né? Que vão explodir, para a gente poder ajudá-los nesse intuito. Mas como você falou, 99% não vai chegar a ganhar esse salário que você falou. E o atleta tem uma carreira curta, né? Então, se ele não vai chegar a ganhar esse salário, ele vai ter uma dupla jornada. Ele vai ser atleta e vai ter uma outra jornada. Então, a educação financeira para ele é primordial. Então, ele tem que aprender alguns pilares que estão na Bíblia, né? Que tem na Bíblia, baseado na Bíblia. Ele tem que se planejar, ele tem que se estruturar, ele tem que colocar ali o objetivo dele, já que a carreira é curta, 10, 15 anos. Eu não sei exatamente, eu tentei levantar, mas parece que o tempo de explosão é o mesmo tempo de preparo. Para ele virar um atleta profissional é quase 15 anos. Do início, lá da pequenez, do pequenino, até a fase de atleta profissional. Depois ele dura quase o mesmo tempo que ele durou de... Aí vem lesão. Eu não sei como é a carreira, mas tipo assim, o clube paga quando ele está lesionado, quando ele não joga, ele está afastado. Então ele tem que... Esses são os tempos ruins de um atleta. Então a educação financeira é primordial para isso. Eu me coloco à disposição de todos que quiserem para que eu faça acompanhamento com eles. Eu me coloco à disposição para orientar baseado na palavra e na experiência e no exemplo de outras pessoas que eu ajudo. Então, o segredo é ouvir seus treinadores, ouvir seus pais, ouvir seus pastores e ler a palavra no sentido de planejar, de organizar, de se estruturar. E eu trouxe aqui algumas coisas para citar. E é importante, assim, você tem autoridade para falar sobre o assunto. A gente está com um cara que é sério, né? Muitos atletas, eles acabam tendo problemas com pessoas que se aproximam, às vezes consultor financeiro, assessores, enfim, e daqui a pouco tá roubando alguma coisa ali, porque é uma movimentação às vezes grande de dinheiro dessa galera que a gente está falando, e muitos ficam com aquela desconfiança, né? O atleta ele já é desconfiado por natureza, né? Então, assim, como que começou a dar importância para a questão do dinheiro? Quando você entendeu realmente o valor do dinheiro, espiritualmente também falando? 9 anos de idade. Com 9 anos de idade eu entendi que sem dinheiro eu não ia conseguir nada. E eu vi que eu me espelhei em Jesus. Falei, Jesus é fera. Jesus ele consegue convencer a pessoa com um gesto, com uma atitude. Como é que ele faz isso? E aí eu comecei a buscar onde eu ganharia dinheiro, onde eu seria bom para ganhar dinheiro. Que sem dinheiro eu não conseguiria nada. Então eu falei, como eu consigo ganhar dinheiro? Aí eu descobri em Jesus ser vendedor. Então todo mundo se vende. De alguma forma todo mundo se vende. E eu acho que o sucesso está em saber se vender. E nós temos o melhor inspirador, o melhor professor, que é Jesus, né? O que ele colocou para nós na terra, que é a vida eterna, através dele, o amor, a bondade... Isso até hoje é o sucesso dele, do Evangelho e da minha vida com Deus baseado nisso. Deus, ele me ensinou a ser vendedor. E aí Deus foi mostrando na sua caminhada como lidar com isso, como lidar com o dinheiro. Ele mostra exemplos de bom servo, de mau servo, de boas pessoas com dinheiro, de más pessoas. Mas ele mostrou uma coisa que eu aprendi muito, que é passar para o outro aquilo que você aprendeu, não reter. Então eu aprendi não retendo. Então quando foi em 2000 eu descobri que eu poderia passar para todo mundo o que eu coloquei em prática na minha vida, de como lidar com o dinheiro baseado na Bíblia, baseado na vida, baseado nas experiências, e vem de lá para cá fazendo isso. Porque nossa cultura educacional, escolar e familiar não tem educação financeira.
Se você pegar R$ 100 todo mês, durante 30 anos, você faz a sua independência financeira com 30 anos, com R$ 100 por mês. Você faz a sua independência. Só que ninguém faz isso. Outra coisa que eu oriento, se você é jovem, mora com os pais, usufrua disso o máximo possível. Tenha os seus pais como um alicerce para a sua independência financeira. Você até hoje não trabalhava, não ganhava dinheiro nenhum. Começou a ganhar, por favor, só gaste 30%, 70% economize. Use seus pais, economize 70%. Porque aí você vai conseguir sair da sua casa dos seus pais para casar com independência financeira. Então, em 6 anos, você economizando 70% do seu ganho mensal, você faz sua independência financeira em 6 anos. É o melhor momento. Então, você é jovem, começou a trabalhar, só saia de casa depois que você fizer sua independência financeira. Né? Por quê? O pai e a mãe vai dar o maior valor a isso. Bata um papo, abra para ele, ó, não vou gastar 70%, vou investir. E o mercado brasileiro sempre foi bom. O mercado brasileiro é um mercado excelente para investidor. E o brasileiro está perdendo uma oportunidade maravilhosa de investir. Né? É um mercado vasto. Então, essa educação financeira eu me coloco à disposição para ajudar as pessoas. Né? O pai, eu sempre oriento, o filho nasceu, abre um investimento para ele de R$ 100 por mês. Eu falo assim, faz um agrado, né? Teu filho nasceu, bota um salário mínimo lá de cara, pá, depois tu alimenta isso aí com R$ 100. Tem mês que tu pode botar 200. Cara, quando teu filho fizer 18 anos, ele já está com a faculdade dele paga, com a primeiro investimento que ele quiser fazer, primeiro passo de empreendedorismo que ele quiser fazer, ele tem a reserva. Então, voltando para o atleta, o que eu percebo? Que toda a família se envolve com o menino ou com a menina, seja em qualquer esfera, vôlei, basquete, atletismo. São 4 a 5 anos. Eu estava acompanhando hoje um bate-papo de um atleta brasileiro que lá em São Paulo, ele é corredor hoje, né? Ganhou, é um corredor famoso, eu não lembro o nome dele, o moleque tem 19 anos, eu acho, 19 ou 20 anos. Ele queria ser jogador de futebol, ele fazia todo dia um tipo de esporte na área que ele frequentava lá em São Paulo, e aí percebeu que ele queria ser jogador de futebol. Só que ele não sabia que ele corria muito. Então, quando o treinador falou, pô, irmão, vai ter um teste lá no Exército, assim, na escola do Exército, dá um pulinho lá, pô, mas correr, eu quero jogar bola, pô, vai lá. O treinador já tinha visto nele, né? Ele foi lá, o cara correu os 400 metros, né? Deu uma volta, e o cara falou, rapaz, tu nunca correu, não? Esse tempo aqui é excelente. E hoje ele é um corredor, atleta profissional de corrida, fundista, moleque, garoto novo, né? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Os pais, a mãe dele acompanha ele, os pais estão ali. Talvez agora ele esteja tendo patrocínio, talvez agora ele esteja ganhando dinheiro, mas do início que ele escolheu até ontem, foi os pais que sustentaram ele, né? Então, o que a gente quer trazer? Que os pais também já comecem a fazer essa estrutura junto com o filho. Porque nós temos crenças limitantes e temos as escassez da nossa vida. Quando a gente tem sucesso, a gente quer saciar. É um exemplo, por exemplo. Por exemplo, um exemplo de escassez. O cara sempre quis ser jogador de futebol, mas nunca podia comprar chuteira. Então, toda vez que lança uma chuteira, ele compra. Não precisa, mas ele compra. É a escassez que ele teve lá na época. Quando ele tem a reserva, quando ele tem a verba, quando ele tem a grana, quando ele ganha o sucesso, quando ele tem o salário, a primeira coisa que ele prioriza é a escassez dele, que no caso é suprir. Né? Então, a gente tem que trabalhar as escassez para que ela não seja o nosso calcanhar de Aquiles, porque você pode, muitas das vezes, eu faço mentoria familiar, então eu entro, é uma mentoria customizada, tá? Cada família é tratada de um jeito. Mas, por exemplo, eu trabalho as crenças limitantes, né? Que é o que nos dificulta lidar com dinheiro,
né? Porque eu não sei você, Ale, mas o Léo, eu e pessoas da nossa idade aqui, da minha idade, 58 anos ou mais, o dinheiro era pecado, né? E nós temos uma parábola na Bíblia que, na hora de apresentar essa parábola, enfatiza-se o rico e o pobre, né? Que tem a ver com Hades, lá né? Lá, que o rico está no inferno e o pobre está no céu. E o pobre comia das migalhas da mesa. Quando você enfatiza isso pelo dinheiro, todo mundo olha, pô, dinheiro não tem a ver com Deus. Dinheiro afasta você de Deus. Só quem vai para o céu é quem está pobre. Não. Vamos olhar diferente isso. Tá? Então, é isso que a gente tem que aprender. O dinheiro não é o problema que nos afasta de Deus. O dinheiro, ele é mal trabalhado e traz para a gente essas crenças limitantes que nos afastam. Então, dinheiro e igreja não rola. Se eu quero ser rico, se eu quero ser um jogador famoso, se eu quero ser um atleta famoso, se eu quero ser um cantor famoso, igreja não rola. Não. É com Deus que você vai ser, porque com Deus a gente alcança a plenitude. E Deus é o dono, Deus é o que dono de tudo, é o que nos provê, nos dá a oportunidade disso. Então, crenças limitantes é o que eu trabalho, as escassez que eu trabalho, para quando esse jovem começar a ganhar dinheiro, essa jovem, ela não queira suprir de cara as escassez. Porque quando ela vai ver, ela está suprindo sempre. Ela vai abrir o armário dela, vai ter sempre a blusa da marca que ela sempre queria e não podia, ou o sapato que ela queria, ou a sandália, ou o tênis, ou o carro. Toda vez que lança um carro, ele compra, porque o sonho dele era ter aquele carro. Aí lança um modelo novo, ele troca. O carro está novinho, ele troca. É escassez. Sapato. Então, tratar as escassez, né? Aproveitar a família, sentar com a família e falar, o atleta, quando ele alcança o sucesso, ele quer ajudar a família. Porque foi a família que ajudou ele naquela caminhada antes de ser profissional. É recíproco, né? Mas a gente precisa sentar com a família e entender que esse dinheiro mal administrado, ele acaba. E a carreira é curta. E quando a carreira acabar, se ele não estiver bem estruturado, ele vai ter problema. Vai ter problema pela falta do dinheiro, vai ter problema pela falta do aplauso, vai ter problema pela falta do grupo que ele frequentava, né? Então a palavra de Deus nos traz isso, nos mostra isso. É onde eu trabalho, eu ajudo nesse sentido. A gente vê muitos casos, né, de jogadores que passam por um período ali de fama, chegam num clube grande e acaba ali, né, com esses exemplos que o senhor falou, de carro, isso, aquilo, e de repente, na carreira de futebol, num dia você presta, no outro você não presta mais, né? Se você está jogando bem, você é o melhor, e do dia para a noite você pode perder um pênalti ou entregar um gol, e aí a torcida passa a te odiar, e você já é escanteado, e quando vê, num dia você estava naquele clube, e hoje você está lá embaixo, e vai para aquela realidade que o pastor falou, né? Você entra pro grupo que é a grande realidade do futebol, que a mídia não mostra, né? A galera que tem que correr atrás, de, como você falou, de ter dupla jornada. E aí, como lidar com isso? Se você não se planejou, você não se preparou, você não se estruturou financeiramente, acaba que as pessoas se iludem muito com isso, com esse curto período, e não se preparam para o que pode acontecer depois, né? E é um curto período, né? É assustador que é um curto período, né? Por exemplo, a lei no Brasil, você trabalha para se aposentar. Ele só descobre quando ele se aposenta que ele não vai ganhar os 10 salários mínimos. Ele vai ganhar 10 salários referência, que é metade de 10 salários mínimos. Então, quer dizer, ele já cai da realidade dele, cai 50%. Hoje nós temos uma regra que a pessoa é aposentada, falece, a esposa fica com a pensão, ela só carrega 50%. Quer dizer, então, o planejamento financeiro, a estrutura financeira, criar renda passiva é o meu alvo com as pessoas. Né? Então, explica para o pessoal o que é renda passiva. É uma renda que não tem a ver com o que eu faço,
Não é uma entrada que tem a ver com o meu trabalho, mas é uma entrada que vem todo mês de algo que eu conquistei, de um aluguel que eu conquistei, de um investimento que eu tenho, né? De marketing de rede que eu frequento, de uma sociedade a qual eu participo, de um empreendedorismo a qual eu executei, faço parte, mas não estou lá. Eu estou aqui, trabalho aqui e tenho renda passiva de lá. É fonte de renda onde eu não estou presente, mas o dinheiro vem para mim, eu faço parte daquilo. Mas isso tem que ser construído, né? Então a gente tem o mínimo é 6 anos. Não tem como construir nada em menos de 6 anos. É muito difícil. Isso eu estou falando para investimentos moderados e tranquilos, dentro de uma esferas aí de uma faixa etária de quem ganha um salário mínimo até 10 salários mínimos, tá? Não dá para fazer fortuna tão rápido assim. Mas não, aqui a questão não é ter pressa. A questão aqui é ajudar os atletas que no período que eles são amadores, eles já criem essa mentalidade nova e quando eles se tornarem profissionais, eles usufruam do profissionalismo, do auge da carreira, dediquem aquilo, curta o máximo possível daquilo, gastando o menos possível, né? É dizer assim, ó, você está ganhando 10 mil reais hoje, mas você vai viver uma vida de 6 mil reais. Você vai investir 4 mil. Durante todo o teu sucesso, você vai investir 40%. Quando acabar essa carreira, você já tem uma renda passiva. E aí ele vai se dedicar a outra profissão, ou dentro do esporte a qual ele está inserido, ou em outro segmento, mas ele já tem a renda passiva. Então, a ideia é que ele, na carreira dele, no início de carreira dele com a família, ele já comece a investir, a separar junto com a família uma estrutura, para quando ele se aposentar, que é uma carreira curta, né? Ele já tem esse fundo de reserva, ou essa renda passiva. E aí, eu tenho uma experiência que Deus colocou na minha frente um atleta em fim de carreira, que ele não tinha perspectiva e o dinheiro estava acabando. Rodou o mundo, jogou lá fora, o último... Ele estava na Croácia, ele veio da Croácia para o Brasil com uma perspectiva, né, com uma proposta de jogar no Vasco, não aconteceu, e aí ele não conseguiu o clube, ficou ali esperando uma oportunidade, não aconteceu, ele encerrou a carreira. Eu tive o privilégio de conhecer, Deus me apresentou, Deus colocou esse rapaz na minha vida e hoje eu cuido da vida financeira dele. A autoestima dele voltou, o bem-estar dele voltou, a esperança dele voltou, a grana que ele viu se esvaindo já está, ele via ali, agora a grana está crescendo, ele já está empreendendo, entendeu? E a gente está trabalhando com ele há 2 anos. Eu estou acompanhando a vida dele há 2 anos. Então, em 2 anos, uma perspectiva do dinheiro acabar, ele interrompeu isso e mudou. E já está empreendendo, entendeu? Então, quer dizer, não é difícil, mas também não é assim. Mas dá para fazer, dá para ajudar, dá para crescer. Mas a palavra que eu estava falando com o pastor Léo é obediência. Obediência aos princípios, obediência ao treinador, obediência aos pais e obediência ao planejamento. Então, eu queria só trazer um versículo aqui para ver se eu tenho a minha confiança toda em Jesus, porque eu não sei fazer nada sem olhar para Jesus. Eu acho que Jesus, para mim, é o melhor exemplo, né? Eu não tenho como, eu tento sempre olhar para Ele. E confiar nele, para mim, é a base. Então, em Provérbios 3, está escrito assim, capítulo 3, está versículo 1, todo o capítulo de Provérbios 3 está resumido aqui nessas palavras. Confiar, obedecer, honrar, temer, bom senso, discernimento, fazer o bem, não planeje o mal e não ter inveja. Então, esses são pilares que qualquer ser humano precisa ter, tá? Então, confiar sempre em Deus, obedecer, como nós falamos aqui no início, né? Honrar,
né? Que a gente tem que honrar os nossos treinadores, os nossos mentores, os nossos professores, os nossos pais. Temer a Deus sempre, bom senso na escolha. Ter bom senso é algo que o atleta precisa ter o tempo todo, né? Que se ele se perder no bom senso ali, ele vai fazer uma escolha ruim. Discernimento, uma palavra para o discernimento é nunca tome uma decisão no auge da reunião. Nunca, nenhum atleta, por favor, tome decisão no auge de uma reunião. Vá, durma, reflita. No dia seguinte, ao acordar, você vai saber qual é a sua resposta. Isso é fundamental, tá? Façam todas as reuniões possíveis, ou então já vão preparado para a reunião. Se você jogar na mesa o que está decidido, que Deus já te colocou no coração, e eles assinarem, beleza. Amém. Amém. Fazer o bem, né? Então, o que é fazer o bem? Eu disse para o pastor Léo que o princípio da riqueza está na generosidade. Tá? Então, Deus não vai te honrar com dinheiro se você não é generoso com ele. Então, se você almeja o dinheiro para você e você não sabe ser generoso com ninguém, dificilmente você vai ter sucesso com dinheiro. Motivação errada, né? Motivação errada. O dinheiro tem tudo a ver com generosidade, tá? Então, e generosidade tem a ver com fazer o bem. Quando Deus nos dá a generosidade, Ele não vai parar de mandar riqueza. Não vai, porque você já entendeu isso, né? E quanto mais generoso mais riqueza Deus te manda, porque você já está preso nos pilares cristãos, está na Bíblia, já está ali. Deus não vai se afastar de você. Vai vir tempo ruim, vai vir tempo difícil, você vai ser o primeiro a se levantar. Por que as pessoas têm dificuldade em ser generosas, Moisés? Você no início falou de um negócio que todo mundo tem medo. Quem tem dinheiro tem medo da seguinte palavra: pô, mano, tem uma oportunidade para você. Cara, apareceu um negócio aqui que é incrível para você. Pô, mano, eu tenho uma oportunidade. Cara, tu tem que ouvir isso aqui, mano. Toda vez que chega uma palavra assim, eu tenho um negócio bom para tu, mano, isso aqui é muito bom. Cara, tu tem que ouvir isso aqui. Quando tem uma palavra assim, a pessoa que tem dinheiro, ela tranca os seus bolsos, ela tranca o seu coração, ela vira uma pedra. Apesar dela querer fazer o bem. Então, o que a gente tem que aprender na palavra de Deus? Como é ser generoso? Eu não tenho nada, como é que eu posso ser generoso? Dedicando meu tempo para Deus. Esse é o princípio da generosidade, fazer o bem, dedicando meu tempo para Deus. Eu estou na concentração, eu estou no treinamento, eu estou em outro país disputando alguma coisa, eu sou atleta que viajo muito, faço bem no grupo que você está ali. Eu não sei se vocês já observaram isso, mas existem pessoas que você anda junto, aí você passa por alguém que é uma recepção, você cumprimenta e a pessoa que está do teu lado não cumprimenta. Já viveu esse momento? Então, isso tem a ver com fazer o bem. O princípio de fazer o bem já está ali, ó, implícito. Você não sabe o que aquela pessoa é, mas ela está ali te recebendo. Dê bom dia a ela. Né? Ela está só abrindo a porta ou só está fazendo a figuração ali porque a empresa quer que ele fique ali. Cumprimente. Né? Eu trabalhei num segmento como vendedor, que eu entrava no estabelecimento para atender o comprador. Sim. Mas eu falava com todo mundo daquela empresa. Porque na minha experiência de vida, hoje o comprador é o pastor Léo, amanhã pode ser o Alê. Depois de amanhã pode ser a menina que estava lá no faturamento, depois pode ser a menina que estava lá no caixa, depois pode ser o menino que pode estar lá na entrega. Né? Então, e amanhã eu entro, mudo o comprador é você. Mas eu sempre falei com você, a receptividade qual é? Boa, então fazer o bem. Isso tem a ver, tá? Então, o princípio de fazer o bem, como o atleta, o treinador observa que ele queria ser jogador de futebol, mas ele era um lateral, que ele jogava a bola na frente, corria, chegava primeiro que o zagueiro. O treinador falou, caraca, esse cara não é jogador, esse cara é corredor, mano. Né? Chuta e cabeceia.
Ele foi lá e fez a prova e ele falou, cara, eu tava só correndo, mano. Só correndo e o cara falou que eu era corredor profissional. E ele é um corredor profissional. Então, vamos voltar aqui para nós. Fazer o bem está implícito em você o teu dom. Você nasceu com dom de alguma coisa. Falta só ser descoberto. A hora que alguém descobre, um treinador, um professor, ou um pai, ou um tio descobre, meu irmão, cai para dentro. Mas se ele não faz o bem, se ele não fala com ninguém, se ele não reconhece, se ele nunca voltou para agradecer aquele treinador que lembrou dele daquele teste, se ele nunca cita aquela pessoa na entrevista quando ele vai contar a história dele, a generosidade nunca vai alcançar ele. Ele vai ter que aprender. E dá para aprender? Dá. Existem livros que nos orientam. O Robert Morris, né? Sim. Ele tem um livro, Robert Morris, Uma Vida Abençoada. É o melhor livro para se ler sobre generosidade. Melhor livro para se ler. Totalmente baseado na Bíblia, mas é um livro que te ensina, quem não sabe o que é generosidade, Uma Vida Abençoada de Robert Morris. Vale a pena. Lembro que você conversou comigo sobre a mentalidade, né? Mentalidade pobre, a mentalidade classe média e a mentalidade de rico. Posso usar o Alê para isso? Com certeza. Vamos lá. Posso usar o Alê? Vamos lá, Alê. Então vamos lá. Rico, Alê é rico. Mentalidade de rico. Alê, Amém, Alê. você já ouviu falar sobre mentalidade? Acho que sim. Tá. Tu sabe o que é mentalidade financeira? Se eu for explicar, acho que não. A mentalidade financeira, assim, resumidamente, bem simples assim, é a soma de todas as crenças, tá? Tudo que você ouviu ou sabe sobre dinheiro. Mentalidade financeira tá tudo que você, só para você entrar no pensamento. Tudo que você conhece sobre dinheiro, sobre finanças, tem a ver com mentalidade financeira, tá? Aí traz isso para a tua vida, tá? Então, em qual mentalidade você se encaixa? Eu vou falar 3 mentalidades aqui, e aí eu vou depois perguntar em qual você se encaixa, tá? Existe não tem a mentalidade financeira, tudo a ver com finanças, mas a mentalidade que vai administrar a finança não tem a ver com quantidade, tem a ver com dinheiro e gestão, mas não com quantidade. Você pode ser rico ganhando um salário mínimo. Entendeu? Próspero ganhando um salário mínimo. Então não tem a ver com dinheiro, quantidade. Pode ser pobre, mentalidade, mas ter muito dinheiro. Isso. Entendeu? Mentalidade, rico, pobre, tá? É um trocadilho. Então, vamos lá. Mentalidade pobre. O foco é na sobrevivência e o planejamento é diário. Um exemplo disso. Ele trabalha para sobreviver. Um ditado, vende almoço para comer na janta, certo? E quando sobra, ele convida a família toda, vamos comer uma pizza. Será que tem alguém aí Banca todo mundo, que tá? está se familiarizando com isso? Mentalidade classe média. O foco é o conforto e o planejamento é mensal. Então, vamos lá. Você não pode ter moto, mas você não quer mais pegar a BRT. Aí você compra uma motinho. Só que a motinho pesa no teu orçamento, arrebenta, você fica apertado, né? Mas agora você tem uma moto. Começou a ter um statusinho. Ou um carrinho. Ou o Alê já tem um carro. Mal sabe a vida do Alê, mas o Alê tem um carro, certo? Então, mentalidade de classe média é uma mentalidade de status e conforto, mas o planejamento é mensal. Ele só pensa no mês. A mês seguinte a gente dá um jeito. Mês seguinte a gente dá um jeito. Mentalidade de rico. O foco é a liberdade. E o planejamento é anual e por décadas. Então, o rico planeja o que eu quero daqui a 1 ano, o que eu quero daqui a 10 anos, aonde eu quero chegar. E o foco é na liberdade, até a renda passiva. Então, ele não gasta tudo, ele não se preocupa com status, entendeu? E ele aprende a dizer não. Entende? Então, dentro dessas mentalidades que o pobre que gasta
com a sobrevivência e quando sobra, gasta com churrasco, coisa assim. Mentalidade de classe média é aquela que gasta com conforto, se preocupa com status, não está nem aí para o mês seguinte. E a mentalidade de rico é aquela que corre atrás da liberdade. Gasta menos do que ganha, investe, quer juntar, e faz o dinheiro lhe dar rendimento igual ou maior do que ganha, que é a renda passiva. Então, o sucesso é chegar, eu ganho 10 mil, chegar a ter uma renda passiva de 10 ou mais. Quando você chegar nesse nível, você está com a tua liberdade financeira. Então, a renda passiva te dá um retorno mensal igual ao teu ganho, ou mais. Uns fazem diferente. A maioria do mercado fala assim, se a tua despesa fixa é 5 mil reais e tua renda passiva supera os 5 mil reais, você já tem tua liberdade financeira. Entende? Então, para chegar na mentalidade financeira, é onde eu entro, para te ajudar. Dentro dessa mentalidade pobre, rico e classe média, em qual você está, Lê? Seja sincero, os ouvintes vão gostar. Assim, eu não acho que eu sou uma pessoa que me preocupo muito com o status, mas das três eu acho que eu me enquadro mais na classe média. Classe média? Mensal ali, nesse planejamento assim, entendeu? Uma pergunta que eu gostaria de colocar no ar aqui para todo mundo. Será que todo mundo aí em casa sabe a diferença de dívida e endividamento? Eu não sei. Mas tu tem ideia do que é dívida e endividamento? Chutando assim, acho que dívida é algo que já tá lá, né? Endividamento é algo que você vai construindo. Não sei, você não se planeja e aí o que era algo, uma dívida, vai se tornando uma bola de neve, né? Você vai se enrolando, não consegue pagar e aí virou um endividamento, não sei. Bom raciocínio, mas eu vou te melhorar um pouquinho isso aí para você. Dívida é tudo aquilo que você assume mensalmente de compromisso. Está dentro do teu orçamento. Você ganha 10 mil, você só pode assumir até 10 mil, que é o que você paga. É o que você tem gasto para pagar. Isso é dívida. Entendeu? Isso é endividamento. Isso é dívida. É dívida. Eu assumi compromissos e eu vou honrar. Está dentro do meu orçamento. Endividamento é quando eu não honro. Aí eu passei até 11 mil de dívida e eu só ganho 10. Vou entrar no endividamento. Então, o segredo tem a ver lá no início, né? Da gente quebrar as crenças limitantes, que é isso que eu queria trazer aqui, tá? Vou dizer algumas crenças limitantes aqui pra galera, tá bom? Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não traz felicidade, quanto mais se ganha, mais se gasta, você tem de trabalhar duro para ter dinheiro, nem todo mundo pode ficar rico, dinheiro é sujo, ouvi muito isso, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Dinheiro muda as pessoas, ele as corrompe, quem tem muito dinheiro por si só pode ser ladrão. Isso são crenças limitantes que afastam a gente. Então, para corrigir isso, o quanto a pessoa precisa estar muito aberta para uma nova filosofia, que é a da mentalidade, né? Que é o que eu quero trazer para todo mundo, que gosto de trazer para todo mundo, é a mentalidade de rico, que é ele planejar seu orçamento, investir todo mês. Então, nós somos cristãos, né? Então, primeiro ato do cristão, o dinheiro caiu na conta, dizimar. Hoje a gente não precisa mais ir na igreja com envelope, né? Glória a Deus, a gente pode fazer uma transferência, né? Então, o primeiro buscar o reino de Deus, né? Dizimar. Isso é muito importante. Então, o primeiro ato do atleta, primeiro ato do empreendedor, primeiro ato do trabalhador, do seletista, do colaborador, o dinheiro caiu na conta dele, se cai 3 vezes no mês, se cai uma vez por semana, caiu o dinheiro, o primeiro ato
pode ter certeza, se você passar a exercer isso na tua vida, tudo muda. Primeiro ato, antes de pagar qualquer coisa, antes de gastar aquele dinheiro, dizima. Dê o seu dízimo. Segundo ato, você já fez o seu planejamento e já estabeleceu quanto você vai investir. Já faz o investimento. Todo mês, mensal ali que você determinou. Eu diria que poderia ser metade do dízimo ou a mesma quantidade do dízimo. Fica a critério dele. Então, quer dizer, esse é o primeiro atitude do planejamento, do início de um planejamento. Quebrar essas crenças limitantes, né? E dizimar, e junto ao dízimo já fazer o investimento, certo? Outra coisa poderosa é o planejamento, porque o planejamento, ele faz acontecer, certo? Planejamento funciona igual uma oração. A gente ora, o pastor Josué Valando estava falando no Pode Crer, né? Lembrando quando ele falou, ele foi num congresso e ouviu um pastor pregando, contando a história dele como contrabandista de Bíblia, né? Irmão André. E ele falou, cara, esse cara pede milho, eu não sou crente não. Esse cara aí, pelo amor de Deus, eu quero uma experiência com Deus. E aí no domingo, na igreja, ele contando que ele fez o apelo e ele fez uma oração, né? Para que ele tivesse uma experiência com Deus, que ele fosse pregar na África, lá no interior, lá no meio lá, e que ele vivesse uma experiência de dependência de Deus, né? E aí os 2 pedidos foram atendidos. Então isso é um planejamento. Ele orou, ele planejou com Deus, ele colocou para Deus o que ele queria. Eu quero viver uma experiência contigo, Senhor. Isso é planejar. Quando você planeja, quando você escreve, acontece. Eu acho também, Moisés, que é muita questão do pra quê, né? Pra que Deus vai me dar? Por que eu quero ser um grande jogador, um grande atleta? Por que eu quero ter muito dinheiro? Só para eu ser mais um acumulador dessa terra, que só pensa no seu próprio umbigo, que não pensa no próximo, que não pensa no reino de Deus. Eu estava conversando com um jogador e eu estava falando com ele, falei assim, cara, uma das maiores crises que eu tenho com os atletas é assim, cara, eu conto no dedo, pelo menos eu não fico perguntando isso para eles, né? Mas porque eu sei que o dinheiro é um assunto delicado para eles. Então, primeiro eu tento me aproximar para ganhar confiança, e aí eles vindo à igreja, muitos deles vêm, pô, o que é o dízimo? O que é uma oferta? Porque se eu vou diretamente no assunto do dinheiro, eu vou ser mais um que ele vai achar que eu vou estar querendo alguma coisa, né? E aí compartilhando, sim, porque alguns já chegaram em mim e falaram, pô, Léo, eu sou dizimista, eu oferto e tal. E eu sei que tem muitos outros que têm uma dificuldade muito grande nisso, né? Eu estava compartilhando com um amigo, que é jogador, eu falei, cara, eu tenho crise com uma galera, porque assim, eu tenho prazer, cara, eu tenho alegria. A Bíblia fala em Coríntios, o apóstolo Paulo falando que Deus não ama quem dá, Deus ama quem dá com alegria. Então é importante você participar do que Deus está fazendo, você, cara, ofertar no reino, dizimar, tendo alegria no seu coração, que eu acho que isso faz a diferença, né? Que não adianta se dar 1 milhão com tristeza. E Jesus, inclusive, ensina isso pra gente. Quando ele está lá no templo e as pessoas estão levando as ofertas, né? E aí ele vê uma viuvinha pobre que entrega 2 moedinhas e ele vira para os discípulos e fala assim, ó, ela entregou mais do que todo mundo aqui. E aí o que ele ensina com essa história é que, tipo assim, que às vezes você pode dar pouco e para ele ser muito. E às vezes você pode dar muito dinheiro e ser pouco, porque o teu coração está preso ainda. Eu falei, cara, eu tenho uma crise com essa galera, cara. Eles não entenderam que Deus deu tudo isso para eles, cara, para eles fazerem parte do reino. Porque é o que a gente fala muito quando você vive a vida da igreja. Cara, tudo custa dinheiro. Isso aqui custou dinheiro. O seu óculos custou dinheiro. A sua blusa custou dinheiro. Sem dinheiro, cara, você não faz nada. Então, é importante você entender que que o dinheiro é espiritual também. A única vez que a Bíblia fala sobre você não servir a 2 senhores, ela se refere ao dinheiro. Quando você começou o podcast, você não pode servir a Deus e a Mamon. Então, para muitos, o dinheiro é um Deus ainda. Então, o jogador então nem se fala. O cara acha que ele vai durar
200 anos e ele vai gastar o dinheiro dele a vida inteira. E eu falei, cara, eu tenho uma crise, cara, com essa galera que não é dizimista, irmão. Os caras usufruem de tudo que a igreja proporciona, mas não participa de forma fiel. E ele falou assim, Leozão, ele até falou brincando, ele falou, cara, às vezes tu dá 2, 3 mil reais de dízimo, mano, mas vai dar 100 mil, vai dar 200 mil. Então tem muitos que querem dar e querem direcionar. Eu vou falar de um jogador, o Souza. Eu tô falando isso porque ele falou isso publicamente numa igreja que a gente teve agora com os jogadores do Vasco, né? Ele falou que quando ele era garoto, ele recebia 90 reais do pai dele de pensão. E a mãe dele falava assim, vai lá e tira os 9 e dá o teu dízimo. Não desde molequinho. Ele falou, sabe, cara, quando eu fui para a Arábia, o meu dízimo passou a ser 100 mil reais. Cara, muito dinheiro. E eu fiquei tentado a pensar assim, cara, eu preciso... Pô, será que o pastor está direcionando esse dinheiro para a obra? Ele começou a querer questionar. Então, quando às vezes você participa com muito, o teu dízimo é muito alto, é meio que você quer mandar ali no que o pastor tem que fazer na igreja, né? Então você se sente o dono porque você deu, né? E aí o Espírito Santo falou assim para ele, cara, o teu papel é você dar. Se ele vai usar, tirar 1 centavo, qualquer coisa errada, quem vai pagar o preço vai ser ele. E é caro. Claro que a gente não está falando aqui, todo mundo que está ouvindo a gente, você não vai estar numa igreja que você sabe que o pastor é ladrão. Não. Você não vai estar numa igreja que você sabe que o teu pastor tem adultério, que ele é um mentiroso. Você está numa igreja que, no mínimo, cara, meu pastor é sério, é um homem de caráter. Pô, eu estou dando meu dízimo e eu estou vendo as coisas acontecerem. Inclusive, assim, eu sei que você é entrevistado, mas a gente vai agregando aqui também, conversando na resenha. Um jogador que eu conheci, né? Que ele falou assim, Léo, a minha vida inteira, cara, eu dava o dízimo, mano. Pô, desde garoto. Só que, Léo, eu chegava na igreja, irmão. Cara, tinha aquele buraco lá. Passou 10 anos, eu tava lá, aquele buraco. E eu, pastor, trocando de carro, fazendo reforma na casa. E aí, tipo assim, quem passa a ser mal olhado é o atleta. Porque, olha ali, jogador não compra uma cadeira para a igreja, não tampa um buraco. Então ele falou que as pessoas começaram a olhar e ficou numa situação ali meio complicada. E ele falou, eu tinha relatório, cara, do meu dízimo. E aí um dia ele juntou a liderança e o pastor, ele foi cobrar o pastor. E aí um dia ele chegou na igreja aqui, cara, um amigo nosso foi apresentar a igreja para ele. Irmão, aqui é a igreja, assim, assim. Aí ele falou, pô, Léo, hoje eu tenho orgulho de fazer, não tô puxando sardinha aqui não, mas tô falando que a nossa igreja é uma igreja séria. E falei, cara, eu tenho prazer em dar o meu dízimo aqui porque eu vejo as coisas acontecendo aqui. Amém. Plantando igreja na África. Cara, com 100 mil reais, Moisés, a gente planta uma igreja na África, irmão. Então, assim, o que você pode falar? Por que as pessoas têm, cara, dificuldade de ser fiel, cara? Boa pergunta, e estava te ouvindo e Deus estava me trazendo uma palavra aqui, assim, senti vontade de falar. É muito importante, né? Cara, eu acho que, assim, o dinheiro é um dos assuntos mais importantes da nossa vida. Posso dizer, assim, para a galera, a Lei, Léo, o seguinte, no início de ser dizimista, por exemplo, a pessoa nunca foi dizimista, aceitou Jesus agora, vai começar a dizimar e ganha 1 milhão por mês. Cara, mexe. Dizer que não mexe na base, na estrutura, mexe. Não tem como. Ele não teve o início, como ele citou, de 90 reais, de 100 reais, né? E foi progredindo, né? O dízimo, ele é um reconhecimento e um agradecimento de honra e temor a Deus, né? E como a gente falou, não dá para fazer a obra sem dinheiro. O dízimo é a obra, é para o ministério. Todas as igrejas sérias, o dízimo é para o ministério da palavra, é para a obra, é para a igreja, para a implantação de igreja e para todos os ministérios que salvam vidas. O dízimo é para isso. Se a igreja quer fazer uma reforma, se a igreja quer fazer a compra de um outro imóvel, se a igreja quer pintar, é oferta. Ela vai fazer uma campanha de oferta. Quer comprar banco, ela vai fazer campanha. Dízimo é ministerial. Dízimo é para salvar vidas, né? Então, primeira consciência que a pessoa tem que ter, o dizimista, a pessoa que aceitou Jesus e agora entende que ele tem que dizimar na casa do Senhor, dar ali o dízimo dele, no início vai ser duro. Ele não tinha esse hábito, ele vai ter que criar esse hábito. Então, tem a ver com fazer o bem,
tem a ver com reconhecimento e obediência. Então ele vai começar doendo. Princípio de mordomia, né? Isso, ele vai começar doendo. Então a gente tem que estar ali com ele, abraçando ele, mostrando para ele. Então dá também a clareza para ele de como é gerado esse dinheiro e para onde ele vai, dá uma sensação de satisfação para quem está sendo dizimista, né? Como o Léo falou, igrejas sérias, mas as histórias, as crenças que colocam na nossa mente... Pastor é ladrão. fazem a Safado. gente não ser dizimista, né? Essa experiência que ele contou, poxa, eu dava o meu dízimo, sabia que o dízimo podia tapar aquele buraco, né? Não era exemplo. Então, fazer o bem é que tem que estar na cabeça do dizimista. Esse dinheiro é para a igreja e é para fazer o bem, tem a ver com salvar vidas. Então, Deus, eu estou contribuindo, está aqui a minha parte, o reconhecimento de que tu me deu saúde, eu não danifiquei meu joelho, recebi meu salário e está aqui o dinheiro. Dízimo. Ensinar isso para ele. E aí mostrar para ele que esse investimento que ele faz de reconhecimento com Cristo não tem preço. Ele não consegue enxergar, muitas das vezes, as bênçãos de Deus na vida dele. Mas, por exemplo, ele pode ser um atleta por muito tempo sem sofrer a lesão. Caio, o dízimo protege, né? É uma benção. Ele pode ser... Ele até pode sofrer lesão, mas a mãe dele, o pai dele mudaram de vida, oportunidades foram abertas, né? Jesus chegou lá numa tia dele que ele não tinha como chegar, ele ficou sabendo que a tia passou e sofreu um acidente, todo mundo ajudou. Então, várias situações, o dízimo mostra para essa pessoa que Deus cuida. Todo dizimista é cuidado. De um jeito ou de outro ele é cuidado. E a prova de que o dízimo é uma bênção, eu diria para o dizimista, deixe de dizimar um mês, para tu ver o que te acontece. Surge problemas na tua vida que é mais caro que o dízimo e que você não estava preparado. Então, por experiência, eu fiz isso, eu paguei o preço, eu deixei de dizimar e no mês que eu deixei de dizimar, eu tive um problema financeiro que não estava no meu planejamento e foi difícil de resolver. E no mês seguinte eu voltei a dizimar, acho que 2 meses depois eu voltei a dizimar e não deixei mais de dizimar. Então, ensino para minha filha, para o meu filho, sempre ensinei para eles e para quem eu posso, tudo que chegou às tuas mãos, dizime. Por exemplo, o empreendedor, né, que ele trabalha por conta própria. Então, ele vendeu um serviço e cobrou 100 mil reais pelo serviço. Ele tem que tirar a nota, ele tem que pagar os impostos, ele tem que pagar o tributo. Quanto ficou? 80. Aí ele tira o dízimo disso. Esse é o real. Não do Prolabore que ele criou lá com o contador, não. Dízimo do Prolabore. Meu Prolabore é 5 mil, vou dar 500 reais de dízimo. Não. O dízimo do empreendedor é de quanto ficou para ele pós-tributação, pós pagar toda a carga tributária, os funcionários, colaboradores, tudo. O lucro pós. Aí, entendeu? Esse é da onde ele vai tirar o dízimo. Prêmio. O cara foi premiado, ganhou um prêmio no final do ano, ganhou um prêmio. Foi de quanto? Por favor, tire o dízimo. Né? Agora, a oferta é que é maravilhosa. Quando ele conhece o dízimo e começa a ofertar, aí na oferta ele pode chegar para Deus. Agora eu quero fazer prova de tu, Senhor. Vou fazer uma prova com tu aqui. Eu digo que quem faz isso é abençoado. Agora, tem a ver lá no início com fazer o bem. Né? Quando você falou qual é o motivo, qual é a motivação, né? A motivação é reconhecer Deus, temor a Ele. Então eu vou dizimar, né? Eu tenho uma experiência com dízimo que eu contei para o Léo, que eu quero crescer sempre que eu puder, crescer em escala. Então, por exemplo, meu primeiro objetivo com dízimo aqui, quando a igreja comprou o terreno, me comprometi em todo mês dar uma oferta para o terreno. Aí eu falei, Senhor, eu não vou fazer isso não. Eu vou aumentar meu dízimo em 50% do que eu dizimo, eu vou aumentar em 50% e fica pelo terreno.
que é mais do que o compromisso que eu assumi com o terreno. Então, eu aumentei meu dízimo em 50%. Eu dizimo mais do que a Bíblia manda, ordena. E eu quero crescer mais. Eu fiz um planejamento com Deus que quando eu chegar a ganhar X por mês, eu vou aumentar meu dízimo. Isso é um propósito seu, né? Meu com Deus. Eu tenho como exemplo Entenda que a Bíblia, o dízimo não é 50% não, cara. É um propósito que Deus colocou no coração de Moisés. Isso. De 10% eu aumentei para 15%, né? Então eu dizimo 15% da minha renda e quero depois aumentar para 20% e assim sucessivamente. Tem gente que eu já conheci, tem gente que dizima o que quer ganhar. Quer ganhar 20 mil de salário. Ela ganha 12 mil. Ela dizima 2 mil. 2 mil. Já vi pessoas assim. É profético. Deus recebe. Propósito. Deus vê a motivação, né? Como a Ale falou, né? Qual é o propósito, né? Qual é o motivo? Qual é a motivação real da pessoa, né? Então, a gente falou aqui obediência, temor, crenças limitantes, né? Planejamento. Então, eu diria para o atleta e para todo empreendedor, para todos que estão ouvindo, planeje. A Bíblia fala para planejar, a Bíblia diz aqui, ó, no versículo, no livro de Provérbios 21, versículo 5, quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera, quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Então precisamos ter objetivos financeiros claros e inclua Deus nos seus planos e nos seus projetos. Inclua Deus, como o Léo falou, quer ganhar dinheiro, quer ser um atleta profissional, quer jogar na seleção, quer explodir, tá, vai fazer o que com esse dinheiro? Vai ser generoso? Deus está te abençoando, Deus está te dando, está realizando o teu sonho. E o sonho de quem você vai realizar? Né? Então, a generosidade tem um negócio bacana, Léo, que eu aprendi na generosidade. Ele mostra pra gente essas pessoas mal intencionadas em cima do nosso dinheiro, esses formiguinhas. Que tem uma oportunidade para você. Quando você lê esse livro, Uma Vida Abençoada de Robert, ele te ensina, mostra para você na palavra como você se livrar dessas pessoas. Você já se proteger dessas pessoas, sem que a pessoa perceber. Tá? Então é importante entender que o dinheiro é maravilhoso quando ele é nosso servo. A gente usa ele para servir o reino, né? Ele é maravilhoso, Ale. O sucesso da vida da gente está em obedecer a Deus, honrar os nossos treinadores, os nossos professores, os nossos pais. Hoje, eu diria, honrar nossas esposas, né, que nós somos casados. Nós somos pais, temos que dar exemplo, né? E as pessoas aprendem mais com as nossas atitudes e comportamentos do que com as nossas falas, né? Mas o apóstolo Paulo fala para o povo obedecer. O apóstolo Paulo fala para os Tessalonicenses obedecer no sentido de escutar a palavra de Deus. Escute a palavra dita pelo pregador. Pegue aquela palavra dita pelo pregador, coloque no seu ouvido, leve para o seu coração, medite nela, estude ela, que com certeza ela vai mostrar o caminho de como você lidar com o dinheiro, como você fazer seu planejamento, como você se reunir com a tua família e dizer, vocês estão me apoiando hoje, amanhã eu vou explodir, nós vamos estar juntos. Mas, precisamos fazer isso, temos que fazer essa reserva, temos que separar X para quando tudo acabar. Caminhando para o fim da nossa resenha, Moisés, qual a importância da disciplina em lidar com o dinheiro? E fala também um pouco sobre o princípio da mordomia. Tá. O dinheiro, ele é algo que não dá para a gente viver sem. Antes a gente vivia no escambo, né? Hoje a gente troca o nosso tempo, nosso talento por um bocado de dinheiro. Então, isso está inerente hoje no mundo inteiro. Então a gente precisa entender
como lidar com o dinheiro, tá? Então, o dinheiro, ele faz parte do que eu ofereço para você, do que eu estou me dedicando aqui, é uma troca, né? É um acordo e eu vou receber isso. Então, a honra, ela está em obedecer esses acordos. Eu de dar o meu melhor para você e você de me retribuir. Com Cristo é a mesma coisa, né? A gente poder fazer isso, a gente doar o nosso melhor e ser fiel a isso. Que tem a ver com ser mordomo, né? Porque, como eu falei no início, quanto mais generoso você for, mais Deus te manda riquezas, porque você é generoso, você faz o bem. Isso que é mordomia, porque o talento que você tem foi Deus que te deu, Ele te disponibilizou, Ele te proporcionou isso. Então, a mordomia tem a ver com o que Deus te deu, no teu talento, que você vai trocar por dinheiro, e você vai fazer uma boa gestão desse dinheiro e você vai abençoar outras pessoas com esse dinheiro, através da obra de Deus, através da família, através das pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou, né? Os seus filhos, os seus netos, ser mordomo. Agora, não podemos ser a vaca leiteira de ninguém, tá? Se você estudou, se você trabalhou, lutou e conquistou, o outro também tem que fazer a mesma coisa, arregaçar a manga e lutar. Mas aquilo que Deus te deu, seja bom mordomo, seja fiel, seja justo, seja honesto, seja íntegro. Ser mordomo tem a ver com honestidade e integridade, porque a palavra de Deus diz que para o mordomo bom ele deu mais, para o mordomo ruim ele mandou prestar conta e mandou ele embora, né? Então, e tem a ver com Deus. Deus é que nos dá o talento, Deus é que nos dá a porta, Deus é que mostra o caminho, Deus é que orienta. Agora, eu digo assim, numa escala de 70-30, o que é possível ao homem fazer, Deus não vai fazer. E se você não fizer, Deus vai botar outro no teu lugar para fazer. Então, Deus vai fazer aquilo que é impossível a gente fazer, né? Então, ser mordomo é... Deus me deu o talento de ajudar as pessoas, de conversar, de orientar, de planejar com elas, ajudar elas... do salário delas em 10, 20, 30 anos conseguir o fundo de reserva e a renda passiva. Isso Deus me deu. Eu estou fazendo o meu melhor, faço isso de coração. Eu dou isso, eu me dedico. E aí o que eu ganho em troca com isso, Deus me abençoa. Eu tenho meu emprego, eu tenho investidores, eu tenho pessoas que investem, eu trabalho com investimento, então eu tenho clientes que investem, Deus me dá, Deus manda cliente. E os próprios clientes que eu também ajudo a crescer, um dia eles vão investir, e na hora que eles começarem a investir, eles investem comigo. Então, isso tem a ver com lá no início, de mordomo. O que Deus me deu? Eu cuido, eu respeito, eu devolvo, eu dou, eu sou generoso, mas não podemos ser vaca leiteira de ninguém, viu, Léo? Isso o jogador tem muitas vezes isso, né? Ele se torna vaca leiteira de uma grande família, né? Muitos deixam de trabalhar confiando, pô, você pode me ajudar, cara, você ganha salário, você pode me ajudar, pô, você pode me dar. Opa, minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha, minha esposa, beleza, mas... Ei, e até os nossos pais têm limite, né? Que se a gente não segura a onda, eles sugam também. É aquela história de dar o peixe ao invés de ensinar a pescar, né? É. E só pra gente terminar, Moisés, uma vez eu vi um judeu falando sobre prosperidade, né? E ele falou que prosperidade no hebraico significa tsala. E significa também a questão do avanço. Toda a prosperidade é para você avançar. E ele estava falando sobre José. Talvez se você olhar para a história de José, vendido pelos irmãos, dado como morto para o pai, vai lá para a casa de Potifar, é acusado injustamente, vai preso, sabe, esquecido na cadeia. E você vê que o tempo inteiro José estava sendo preparado para um grande propósito, que não era deixar o povo de Deus perecer de fome. Então, a prosperidade, às vezes, nem sempre vai ser que as coisas vão dar tudo certo aos seus olhos, mas que, no fim, o propósito de Deus vai se cumprir. Então, por mais que José estava passando por tudo que ele enfrentou, ele estava avançando.
Para muitos ele estava sendo o que? Esquecido, ladrão, acusado, adúltero. Irmão, quis pegar a mulher do cara que deu emprego para ele, sendo caluniado, difamado, mas ele estava avançando, porque às vezes eu falo muito isso. Às vezes você está vivendo uma situação difícil, está indo pro treino, às vezes você não tem um lanche para comer, você não tem uma chuteira para treinar. Às vezes você fala assim, pô, todo mundo me esqueceu, não tenho pai. O cara estava falando aqui, o jogador do Flamengo, que o pai dele largou a mãe quando ele estava na barriga da mãe ainda. E assim, com tudo que ele enfrentou, ele conseguiu e está conseguindo, né? Eu creio que ele vai ser um grande jogador para a glória de Deus, mas é perseverar. É entender que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito, Deus vai nos colocar. Então, em José nós temos 3 ensinamentos, né? Mentalidade, que ele foi forte. Quando ele descobriu que os sonhos não eram mais para ser falado em qualquer lugar e em qualquer momento, ele começou a trabalhar a mente, né? Ele foi recebendo de Deus, segurando a onda. Não teve pressa. E quando ele teve a oportunidade dele, ele estava preparado. Que ele foi um bom gestor. Né? Então ele trouxe 2 ensinamentos para o judeu que pratica até hoje, que é o silo. É o guardar, né, de 2 formas. Guardar para aposentadoria, guardar para velhice e guardar para as oportunidades. Né? Moisés, muito obrigado. É uma honra te receber aqui. Tenho certeza que essa resenha vai abençoar muita gente. Eu espero. Uma aula. Uma aula aqui. Acho que todo mundo vai sair. Tô tremendo, daqui. gente. Vocês não têm ideia de como eu tô aqui. Muito mais preparado. E um recado que eu ouvi do pastor José, uma vez ele falou para mim, ele falou assim, Léo, não é o quanto que você ganha, mas é o quanto que você gasta. Deixa o teu recado aí pra galera aí pra gente. Eu tô muito grato a uma oportunidade dessa de estar aqui com o pastor Léo e o Alê, na Igreja Batista Atitude, nesse podcast. Estou muito feliz, me senti muito honrado pelo pastor Léo. Agradeci muito a Deus e agradecer a vocês. Espero que eu tenha falado algo, alguma chave, alguma coisa que tenha feito sentido ou que venha fazer sentido na vida de vocês quando vocês ouvirem. Me coloco à disposição para qualquer ajuda. Faço isso com muito amor e obediência. Fiquem à vontade, tá? Podem me procurar aí com o pastor Léo e que o pastor Léo encaminha vocês a mim. Muito obrigado. Obrigado, Ale. Obrigado, pastor Léo. Obrigado, equipe. Obrigado a você, obrigado, a sua minha esposa, por estar aqui comigo. Companheira. Tá? E isso aí é um anjo de Deus na minha vida, né? Foi um anjo de Deus. Depois de viúvo, que Deus colocou a gente sem uma grande ali, mulher, né? Não é, rapaz? Não é? E a palavra de Deus fala, né? O próprio Salomão, em Eclesiastes, ele fala, né? Que a mulher é um problema, né? Se você não escolher a mulher certa, ela é um laço, né? Ela é um problema para você, né? E eu digo que o casamento, para dar certo e sucesso, geralmente nós somos escolhidos, né? Eu fui escolhido por ela. Isso. Entendeu? Deus abençoe, galera. Mais uma resenha aqui de Deus. Olha, amei. Que isso. Amei, ganhei uma canequinha. Bem demais. Léo, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Deus abençoe o programa. Amém. Deus abençoe você, Ale. Ale, me coloca à disposição, me coloca à disposição de vocês, tá? Amém. Espero que eu tenha ajudado. Amém. Amém. É isso aí, galera. Se você curtiu aí esse papo, essa resenha, aprendi muito aqui hoje. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e continua acompanhando a gente nas redes sociais. Tem muita coisa bacana aí para acontecer. Valeu? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.